Seja bem-vindo a mais um 30 Minutos de Teologia do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, meu nome é Tiago Moreira, sou diretor de cursos e professor aqui do Seminário Batista Logos. Estou aqui com você hoje para conversarmos sobre a dinâmica da mudança bíblica nesses 30 minutos de teologia, esse programa que nós temos preparado para instruir, para conversar sobre teologia. E o tema de hoje é um tema muito importante que fala sobre a mudança que Deus quer fazer no seu povo, a mudança que Deus faz, que Deus realiza em nós e como essa dinâmica, como esse processo de mudança acontece na nossa vida. Então esse vai ser o nosso tema hoje do 30 minutos de teologia. E eu quero começar com uma definição, e eu vou chamar aqui um autor para nos ajudar nessa definição, que é o Jim Berg. Essa definição se encontra no livro Transformados na Sua Imagem, da editora Batista Regular, e ele define o processo de mudança bíblica da seguinte maneira: o processo através do qual o Espírito de Deus usa a palavra de Deus e nos transforma para sermos como o Filho de Deus. Então você vê que essa definição ela é simples, mas ela traz algumas verdades importantes, ressaltando o papel do Espírito Santo, da palavra, do próprio Senhor Jesus Cristo e desse processo de mudança bíblica e como ele deve ocorrer na vida do cristão. Então hoje no nosso programa nós queremos conversar sobre 10 verdades desse processo, dessa dinâmica do processo de mudança bíblica, tá bom? Então nós vamos pontuar dando um panorama apenas, não vamos ter tempo de aprofundar aqui, mas queremos dar um panorama sobre como se dá esse processo de mudança bíblica, quais são essas verdades e como elas devem ser aplicadas na nossa vida. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira verdade que eu quero destacar é que a mudança significativa é a vontade de Deus para todo cristão. Então, o primeiro ponto que nós precisamos ressaltar é que mudança bíblica é algo esperado para todo aquele que já conhece o Senhor Jesus Cristo, que já é salvo, para todo cristão. E eu vou citar alguns textos durante esse programa para nos fazer lembrar de algumas realidades que as Escrituras nos apresentam sobre esse assunto. O primeiro está em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então Paulo, aqui na sua carta aos Romanos, desenvolvendo o seu argumento e falando sobre a santificação necessária na vida de todo cristão, diz que aquele que foi salvo em Cristo Jesus, ele morreu para o pecado e não deve viver nele. É claro que nós vamos avançar, vamos conversar aqui e ver que a natureza pecaminosa ainda reside em nós, que existe uma luta que precisa ser travada, mas a realidade é que todo cristão, todo aquele que é do Senhor, ele deve mudar de vida. Isso é um pressuposto. Nós somos chamados a uma vida de santidade. Aquele que é do Senhor tem o Espírito Santo de Deus habitando nele e por isso é capacitado para a mudança. Então essa mudança de vida significativa, ela é a vontade de Deus para todo aquele que faz parte do seu povo. Deus espera que nós, que somos dele, vivamos em novidade de vida. Vivamos de uma maneira diferente, que essa mudança seja evidente no nosso viver. Então essa é a primeira verdade que eu quero que você fixe aí na sua mente. A mudança significativa é a vontade de Deus para todo cristão. O que significa que se você é do Senhor, se você aí que está nos assistindo já tem um relacionamento com Cristo, já se converteu ao Evangelho de Cristo, isso significa que a sua vida precisa ser distinta, diferente daquele que ainda não o conheceu. A mudança deve fazer parte do seu estilo de vida. A segunda verdade que eu quero ressaltar na nossa conversa aqui é que a mudança começa com a conversão da pessoa. É claro que nós já citamos de alguma forma isso no primeiro ponto, mas aqui nós estamos enfatizando que essa mudança ela tem como seu ponto inicial a conversão. E você já pode notar alguns pontos que veremos mais à frente, que essa mudança não é meramente comportamental. Ela é algo que exige uma obra sobrenatural de Deus na nossa vida. Por isso que ela se inicia com a conversão. O que significa que essa mudança que nós estamos falando, bíblica, verdadeira, duradoura, significativa, só estará presente na vida daquele que é salvo em Cristo Jesus. Um não cristão, ele pode mudar uma atitude, um comportamento.
Mas nós estamos falando de algo que vai muito além disso. Dessa mudança que Deus está operando no seu povo, dessa santificação interior do coração que se redunda, que se revela nas atitudes, só é possível para aquele que é salvo em Cristo Jesus, que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Um texto que nos faz lembrar a respeito disso se encontra em 2 Coríntios capítulo 5. O versículo 17, que é o versículo mais conhecido dessa passagem, diz que: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas." Ou seja, a condição para essa pessoa ser uma nova criatura, ser regenerado, ser uma nova pessoa, e que as coisas antigas já passaram, se fizeram novas, é que ele está em Cristo. Ou seja, ele é convertido, ele é salvo em Cristo Jesus. E a partir desse momento, essa mudança verdadeira passa a ocorrer na vida dessa pessoa. Então, essa é a segunda verdade que nós estamos vendo aqui a respeito dessa dinâmica da mudança bíblica, é que a mudança bíblica, ela inicia com a conversão da pessoa. Além disso, é importante nós ressaltarmos que a mudança é um presente dado pela graça de Deus. Isso é importante realçarmos, porque muitas vezes no meio cristão as pessoas pensam que o processo de mudança é quase um fardo. Eu sou cristão, eu fui salvo, não estou mais condenado, mas eu tenho que mudar, e isso é algo pesado, isso é algo difícil, isso é algo que eu não gostaria que fizesse parte da vida cristã. Mas na verdade a mudança à luz das Escrituras, ela é vista como um presente dado pela graça de Deus. É graça do Senhor o fato de não continuarmos da forma como éramos. Isso é graça do Senhor. É graça do Senhor a possibilidade de mudar, de ser santo e representar o caráter de Deus, de demonstrar quem Deus é a partir da transformação que Ele faz na nossa vida, de não mais viver escravizado por pecados como muitos vivem, porque agora nós somos alvos dessa graça. Então a mudança, isso é algo que nós precisamos trabalhar na nossa mente, na mentalidade do cristão, daquele que faz parte do povo de Deus, daquele que faz parte da igreja de Cristo, é que ela é ato da graça de Deus. É um presente, é um benefício nos dado pela graça de Deus. Note o texto de Paulo a Tito, no capítulo 2 da sua carta, versículos 11 em diante, quando ele diz assim: "Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente." Note como Paulo liga essa graça de Deus que se manifestou salvadora com a mudança de vida, com o renegar a impiedade e as paixões mundanas e viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Então a mudança, ela é um presente que Deus nos dá. Pela sua graça, a possibilidade de sermos diferentes, a possibilidade de que haja mudança na nossa vida é graça do Senhor sobre nós. E viver, experimentar essa realidade é experimentar da graça de Deus. A quarta verdade que eu quero trabalhar contigo hoje é que a mudança acontece pela ação do Espírito Santo de Deus. O texto de Gálatas capítulo 5, texto bem conhecido, principalmente aquela parte que fala a respeito do fruto do Espírito, no versículo 16 diz: "Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne", ou os desejos da carne. E aí Paulo vai falando que a carne milita contra o Espírito, há uma guerra ali, que tem as obras da carne e existe o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As características ali do fruto do Espírito significa que a mudança bíblica, a mudança verdadeira, só acontece através da atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Isso nos liga com aquela verdade que nós vimos lá no começo, de que isso inicia na conversão, a partir do momento que o Espírito age em nós e habita em nós, mas isso nos relembra também que a mudança exige de nós uma dependência de Deus. Exige de nós uma submissão à direção do Espírito Santo de Deus.
Por isso que Paulo fala, se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne, ou seja, você não vai ser mais dominado por isso, não vai ser mais escravizado por isso, haverá mudança na sua vida. Em vez de as obras da carne serem evidentes, o fruto do Espírito vai se manifestar. O resultado da ação do Espírito Santo vai se manifestar na sua vida. Então note que essa mudança é processo de ação do Espírito Santo de Deus em nós. E aí nós temos outro texto importante que eu quero caminhar com você, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Eu quero ler esse texto para você, que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Novamente falando a respeito, da ação do Espírito naquele que pertence ao Senhor. E o resultado disso? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O resultado de ser cheio do Espírito, de o Espírito ser aquela pessoa que domina sobre a nossa vida e que traz resultados no nosso viver, na gratidão, no relacionamento, na adoração, tudo isso é resultado da ação do Espírito na vida daquele que é do Senhor e que possibilita e que efetua mudança no nosso viver. Então note, a mudança acontece pela ação do Espírito Santo. Isso é importante para lembrarmos de que não é algo meramente humano. É claro que envolve o nosso papel, e nós vamos falar sobre isso nas próximas verdades, daqui a pouquinho, mas envolve o entendimento de que é o Senhor quem nos transforma. É através da atuação do Espírito Santo de Deus que nós somos mudados, transformados, e por isso precisamos depender dele, buscá-lo e não fazer isso de forma simplesmente humana ou legalista ou algo do tipo. Nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus para que haja mudança na nossa vida. Quinta verdade, das 10 verdades que nós queremos ver. Cristo é o modelo para a nossa mudança. Cristo é o nosso Salvador, nós vemos isso claramente nas Escrituras, ele morreu para pagar pelos nossos pecados, para salvar o seu povo, mas ele é um modelo daquilo que nós caminhamos para ser. Claro que nós nunca seremos Deus, isso é impossível, mas Cristo é apresentado muitas vezes como o modelo, aquele que nós deveríamos perseguir, devemos ser como ele. O texto, por exemplo, de Romanos, capítulo 8, texto conhecido, diz o seguinte, a partir do versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É o processo de nos conformar, de tomar a forma do Filho. É por isso que as Escrituras constantemente nos ensinam que nós devemos amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou, ser santo como o Senhor é santo. Esse processo de transformação significa que nós devemos ser cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Ele, que é a imagem perfeita de Deus, como as Escrituras nos apresentam, é aquele que nós devemos ter como nosso referencial. Conhecer o Senhor através da palavra, conhecer o caráter de Deus, conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo, nos orienta para como nós devemos ser, o que é necessário mudar em nossa vida, como devemos amar o nosso próximo, como devemos adorar ao nosso Senhor, como devemos viver em comunhão na realidade da igreja. Cristo é o nosso parâmetro, Cristo é o nosso referencial, é o modelo para o processo de mudança na nossa vida. Sexta verdade, a mudança é um processo. Isso é importante de nós lembrarmos. A mudança não se dá de maneira instantânea e definitiva. Nós falamos que ela começa com a conversão, mas ela é um processo. Um processo que dura toda a nossa vida, aqui na Terra, que vai ser
consumado de maneira plena quando estivermos na glória, e aí já totalmente separados dessa realidade, separados do pecado, com corpos glorificados, e aí o processo chegará ao seu estágio final, mas enquanto vivemos, nós estamos e devemos estar comprometidos com o processo de mudança bíblica. Isso é muito importante, porque muito cristão se esquece disso e se acomoda e acha que foi salvo simplesmente para não ser condenado ao inferno e fica estagnado na vida cristã. O processo de mudança, ele é dinâmico, ele deve ocorrer a cada dia na nossa vida. E eu trouxe uma passagem aqui da primeira carta do apóstolo João, que nos mostra um pouquinho sobre isso. Olha o que ele diz no versículo 5 do primeiro capítulo, 1 João capítulo 1, versículo 5 em diante. Ele diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então João aqui nos apresenta essa dupla realidade da vida cristã enquanto estamos nessa terra. Que por um lado, não podemos viver, como ele mesmo diz mais para frente, na prática do pecado, porque Deus é luz e não podemos viver nas trevas, esse não pode ser o nosso estilo de vida. Por outro lado, nós não estamos ausentes plenamente da realidade do pecado. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos nos enganando, mentindo. A verdade não está em nós. Ou seja, estamos em um processo em que não podemos estar escravizados, tendo o pecado como hábito e prática contínua, estilo de vida, mas por outro lado ainda não atingimos a perfeição. Então estamos em um processo de maturidade, um processo de santificação, um processo de mudança que dura enquanto estivermos vivos. Que dura durante a nossa própria vida. Que permanece durante a nossa vida. Então João nos mostra aqui que a mudança ela é um processo. Ela não acontece da noite para o dia, mas ela deve acontecer gradualmente, a cada dia, no meu processo de conhecimento do Senhor, de relacionamento com o Senhor, de submissão àquilo que a sua palavra me ensina. Então note que a mudança ela é um processo. E você, que é do Senhor, deve estar comprometido com esse processo de mudança enquanto o Senhor te der vida. Enquanto você tiver vida, você deve caminhar a cada dia para ser mais parecido com Cristo nesse processo de mudança. A sétima verdade é que a mudança bíblica não é apenas exterior. Isso é importante, porque muitos pensam na mudança como algo meramente comportamental. Eu tenho que mudar determinada atitude, determinado comportamento. E isso muitas vezes cria muito legalismo dentro do contexto cristão. Porque a pessoa pensa apenas no exterior e não no interior. E nós vemos várias vezes o Senhor Jesus Cristo criticando os fariseus justamente por esse ponto, quando exteriormente eles tinham uma aparência, mas interiormente o coração deles estava distante do Senhor. Então note que mudança bíblica não é mudança apenas comportamental, mas é uma mudança de coração, que evidentemente redunda em mudança exterior. Porque nós temos os dois extremos aqui. Aqueles que trabalham apenas o comportamento e aqueles que dizem, não, comportamento não importa, Deus ele se importa com o meu coração. E Deus de fato se importa com o nosso coração. Mas o coração, ele é revelado através das nossas atitudes. Foi o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Olha o texto de Lucas, capítulo 6. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio
o coração. Lucas 6, 43 a 45. A boca fala do que está cheio o coração. Nossa fala revela o que está no nosso interior. Nosso comportamento, nossa atitude revela o que está no nosso interior. Então o interior precisa ser mudado, transformado, para que o exterior revele isso. Então não existe mudança verdadeira sem mudança interior do coração. Senão é algo meramente externo, para as pessoas visualizarem, mas não a mudança de coração que o Senhor está trabalhando no nosso viver, que é evidenciada pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos. Oitavo lugar, a oitava mudança, a oitava verdade sobre a mudança, é que a mudança envolve um processo de reabituação. E aqui nós entramos naquele processinho que Paulo nos ensina em alguns dos seus escritos, e eu trouxe aqui o texto de Efésios, capítulo 4, que é o processo de despojar, renovar e revestir. Olha o que ele nos ensina aqui nesse texto, Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo aqui ensina esse processo de despojar do velho homem, de deixar o antigo eu, de não viver, como ele mesmo diz, ou não andar como andam os gentios. Mas se eu sou de Cristo, se eu estou em Cristo, agora existe uma nova realidade. Eu devo me revestir do novo homem. E isso passa pela renovação do entendimento, pela renovação da mente. Como Paulo fala, por exemplo, aos Romanos. Transformar-vos pela renovação da vossa mente. Então note que esse processo é um processo de deixar práticas, condutas, pensamentos, desejos antigos da natureza pecaminosa, do eu que era perdido, que não considerava o Senhor e que vivia para si, era egoísta, corrompido, como o texto diz, enganado pelos seus desejos, e agora renovar pelo entendimento da palavra, do que conhecemos sobre o Senhor, e nos revestir, colocar uma nova realidade em nós, de um novo homem, que foi criado por Deus para viver de maneira justa, de maneira reta, verdadeira. Ou seja, envolve deixar de lado as práticas antigas, o comportamento antigo, os desejos antigos, as motivações antigas, e assumir a nova realidade, porque somos de Cristo. Porque temos uma nova vida, porque temos uma nova visão de mundo, e isso influi nos nossos hábitos. Isso influi na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Isso influi na forma como a gente se relaciona com Deus. Isso influi na forma como eu conduzo os meus negócios. Isso influi em tudo na minha vida, em todas as áreas da minha vida. A mudança envolve um processo de reabituação, onde eu vou deixando as características do velho eu e assumindo as novas realidades do novo homem. E aí Paulo descreve isso naquele texto de Efésios, falando, deixando a mentira, fale a verdade. Ele vai mostrando vários despojar, vários revestir, que devem fazer parte do nosso viver, da nossa vida, nesse processo de reabituar e de nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. A nona verdade é que a mudança envolve esforço e luta contra o pecado. E aqui nós estamos equilibrando as verdades bíblicas, porque a Bíblia nos apresenta assim. Se por um lado é algo sobrenatural, uma operação do Espírito Santo, dependemos da ação do Espírito em nós, como nós falamos, na quarta verdade. Por outro lado, isso não revela que devemos ser passivos no processo. Simplesmente esperar Deus agir para que nós sejamos diferentes. Deus já está agindo em nós, mas isso exige esforço, luta contra a carne da nossa parte. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5 a 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Viver essa realidade, essa mudança, essas virtudes envolvem diligência, trabalho duro, luta. É por isso que várias vezes as escrituras usam essa analogia, essa ilustração, de que somos soldados, de que estamos lutando contra o pecado. Exige esforço da nossa parte.
Eu vejo que existe uma mentalidade no meio cristão extremamente passiva, onde eu simplesmente espero Deus agir na minha vida para que eu seja diferente. Eu oro, e nós vamos ver, vamos acabar com a 10ª verdade daqui a pouquinho, que fala sobre oração, e a importância disso é fundamental, mas eu simplesmente oro e aguardo. Sendo que a Bíblia fala que a gente tem que mortificar a carne, que nós temos que lutar, empenhar toda a nossa força para que Cristo seja evidenciado no nosso viver, na nossa conduta, nos nossos desejos, na nossa vida como um todo. Então, mudança envolve esforço e luta contra o pecado, ao mesmo tempo que envolve dependência do Espírito Santo de Deus. As duas verdades a Bíblia apresenta, e elas têm que caminhar de mãos dadas. Eu devo depender do Espírito Santo de Deus, saber que eu não tenho força em mim mesmo. Eu dependo da ação dele na minha vida, e ao mesmo tempo eu devo ser alguém que luta para que o caráter de Cristo seja evidenciado na minha vida, que deseja isso, que coloca isso diante do Senhor, que não se contenta enquanto vê o pecado na sua vida, na sua conduta, que deseja mudança, que quer transformação, que luta por isso a cada dia. Então a mudança envolve esforço e luta contra o pecado. E para concluirmos, a 10ª verdade que nós queremos ver hoje sobre a mudança bíblica é que a mudança exige dependência de Deus em oração. Olha o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 38, onde Jesus Cristo diz aos seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É interessante que esse versículo muitas vezes é tirado do seu contexto e usado de forma contrária àquilo que Jesus está ensinando. É muito comum ouvirmos assim, quando alguém é confrontado pelo pecado: ah, mas a carne é fraca. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é, por você saber que a carne é fraca, você deve vigiar e orar para que você não caia em tentação, para que você não entre em tentação. A mudança exige dependência de Deus em oração, vigilância, busca pelo Senhor, reconhecimento da nossa fraqueza, de que precisamos da força que vem do Senhor para que a mudança seja efetuada em nosso viver. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A mudança genuína, duradoura na nossa vida só vai existir quando formos dependentes do Senhor. Quando entendermos que nós não conseguimos vencer essa luta que falamos anteriormente sozinhos. Precisamos do Senhor. Precisamos da força que o Senhor nos dá. Precisamos alimentar nosso relacionamento com Ele, através da oração, através da palavra, através de vida devocional, através do conhecimento dEle, para que nós saiamos vitoriosos nessa batalha. A mudança exige dependência de Deus. Meu irmão, isso é apenas um panorama, uma visão panorâmica, de cima desse processo de mudança bíblica, daquilo que Deus quer fazer no seu povo, daquilo que Ele quer fazer no nosso viver. Então, lembre-se disso. Lembre-se dessas verdades. Eu quero, para encerrarmos nosso vídeo, recapitulá-las com você. Para que você grave isso, para que você tenha isso em mente, para que você busque isso na sua vida. Primeira verdade, a mudança significativa é a vontade de Deus para todo cristão. Segundo, a mudança começa com a conversão da pessoa. Terceiro, a mudança é um presente dado pela graça de Deus. Em quarto, a mudança acontece pela ação do Espírito Santo. Em quinto, Cristo é o modelo para a nossa mudança. Sexto, a mudança é um processo. Em sétimo, a mudança bíblica não é apenas exterior, mas provém do coração. Oitava verdade, a mudança envolve um processo de reabituação. Nono, a mudança envolve esforço e luta contra o pecado. E por fim, a mudança exige dependência de Deus em oração. Essas são algumas verdades sobre o processo de mudança, sobre a dinâmica de mudança bíblica. E o meu desejo, minha oração, é que você seja abençoado com isso e que o resultado dessa bênção, através do ensino da palavra, seja mudança. Mudança que revele Cristo e que adore ao Senhor. Esse é o objetivo de toda mudança. A glorificação do nosso Deus e Pai,
para que ele seja exaltado ao ver o caráter de Cristo sendo formado em nós. Que Deus te abençoe e até a próxima. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um 30 Minutos de Teologia, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.